Fala, rapaziada, ligado no canal Gol Norte, começando mais uma live aqui. Dessa vez falando para falar um pouquinho do jogo do fim de semana, início do Campeonato Brasileiro, estreia contra o Cuiabá no Allianz Parque, sábado, 4 da tarde. E acho que, não sei vocês, mas eu já estou emocionado desde já. Será o retorno de Daverson ao Allianz Parque, né, Alcion? E aí Sim. até vou te começar fazendo uma pergunta. Acho que eu já sei sua resposta, mas Daverson ou Navarro? Quem você prefere, Alcion? Olha, entre os dois, eu prefiro o Daverson, porque o Daverson era um cara que jogava para a torcida gosta de jogador meio maluco. E Daverson e Hendrick? Daverson. Aí, eu sou Daverson contra qualquer um. Enquanto ninguém fizer um gol na final da Libertadores contra um rival pesado, eu vou sempre escolher ele, Davinho. E aí, Alcion, vai tá lá sábado? O que você espera do jogo contra o Cuiabá? Vou estar lá sábado e eu espero um jogo difícil, o jogo, porque mesmo que o Cuiabá seja uma equipe de menor expressão, tem que ter respeito por eles, porque eles podem aprontar para cima do Palmeiras e nessa hipótese o Palmeiras pode sair derrotado. Você acha que o Palmeiras vai poupar? Lembrando que o jogo contra o Cerro Porteño é só na quinta-feira, né? Estou dizendo só porque o Galo, por exemplo, joga na terça, na Libertadores. Então o Palmeiras tem aí 4 dias de folga até o jogo contra o Cerro, né? Tá, esse debate Sim, muito, o Palmeiras vai poupar contra o Cuiabá pensando na sim. quinta. Então, como é a estreia do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras já está com dois desfalques na conta, que é o Rafael Veiga e o Rony, então o Palmeiras eu acho que ele não vai poupar contra o Cuiabá, só vai fazer as mudanças com relação aos jogadores lesionados. Você tá de acordo, Tisquinho? Você acha que vai de força máxima? Talvez o Arthur, né? Tem agora o Arthur também, né? Que não teve Ah, o na Copa Arthur do já pode Brasil. jogar. Eu acho que vai sim. Acho que o Abel aprendeu a jogar o brasileiro, sabe que tem que ganhar em casa todas o máximo possível, velho. E começar ganhando bem já é bom, né? No passado o Palmeiras estreou perdendo pro Ceará, né, em casa. Sim. Jogo difícil, o Palmeiras parece que entrou meio mole, os caras vieram na pegada. E esse brasileiro acho que vai ser pior ainda. Todo time vai querer ganhar do Palmeiras aqui em casa, né? Eu vi até um debate lá no grupo, pessoal achando que o Palmeiras vai com um time mais mesclado, mas eu acho que justamente essa diferença de datas, essa distância entre um jogo do Brasileiro para a Libertadores, acho que o Abel vai de força máxima, a não ser que alguém esteja sentindo, tal, mas não pareceu. Pareceu que os jogadores saíram ontem, tipo assim, ele até tirou cedo alguns jogadores, né? Acho que já pensando nisso nessa maratona. Talvez ele poupe contra o Vasco, provavelmente, Ah, no domingo. sim. Então, na verdade, eu acho que ele não vai poupar contra o Vasco, porque o segundo jogo da Copa do Brasil, a gente já está com uma pequena vantagem, porque estamos com 2 gols na frente. Acho que vai poupar no segundo jogo da Copa do Brasil. Talvez ele poupe nos dois. Acho que vai depender muito também de como vai correr esses próximos dois jogos. A gente sabe que não tem como fazer um prognóstico. A gente já falou aqui, talvez o Navarro entre contra o Cuiabá, faça 2 gols e aí não seja mais poupar, seja a questão de ter que colocar o Navarro porque ele tá bem, né? As coisas mudam Então, muito rápido. por enquanto, ele tem que fazer muito, com aquela minha boca, claro, o Rafael Navarro. E se ele quer se mostrar um centroavante do Palmeiras, ele tem que jogar mais do que ele vem jogando nos últimos jogos quando ele está em campo. Não, mas você tá muito crítico, Luciano. Ô, Wilson, para puxar o gancho do Arthur que a gente falou, você acha que o Arthur sai jogando no sábado e se sim, no lugar de quem? Porque pensando assim, seria no lugar de John John, acho que é a única opção, né? Porque Flaco e Hendrick ele não deve mexer, né? Eu acho que sai, o Arthur ele entra, isso é um fato. O Arthur ele basicamente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, né? Já que a Copa do Uhum. Brasil ele não pode.
Então, alguém vai sair. Se ele fizer ali a função do John, ele provavelmente vai jogar igual ele jogou o primeiro jogo da Libertadores, né? Que seria esse cara que não sei se ele foi tão bem assim, ou alguma das três peças da frente, assim, até o Endrick, pode ser que ele queira aproveitar esse momento aí do Flaco aí, dê uma oportunidade pro Arthur jogar na dele, para sei lá, mas porque o Arthur entra é um fato, mas aonde eu acho mais fácil ser no ataque, se for no meio, é do mesmo jeito que ele jogou da Libertadores. Né? Poderia ser o Dudu, né, Tisquinho? O Dudu ganhar uma folguinha aí. É que o Dudu saiu cedo ontem, né? Foi o que você falou. Normalmente ele tá saindo com 30, assim, ele já tá sempre descansado, né? Desculpa, não foi o primeiro foi o John, né? Eu acho que o Palmeiras não vai poupar em nenhum jogo assim, não, cara. É só trabalhar nas exceções aí, tipo, dar um descanso para alguém que tá um pouco mais sobrecarregado, mas você pegar e trocar um time inteiro, eu acho muito difícil, cara. Acho que vai ser 2, 3 substituições ali no que tá jogando e assim vai até o final. Até porque a torcida vai querer ver mais do John e do Luiz Guilherme, né? Pelo que eles jogaram ontem. O Elcião, por exemplo, saiu do jogo ontem falando que o Veiga já é a terceira opção. É John titular, Luiz Guilherme entrando e o Veiga depois, né, Elcião? Falei nada disso. Mas pensou? Não, o Veiga tá machucado? Então, quem que você prefere? Arthur de meia ou John? John, claro. Mas depois de ontem ou você já tinha essa opinião? Não, porque ele é meia de origem. O Arthur é ponta. O Arthur de meia ali não. É o que eu falei, contra o Bolívar não foi bem. Pode até melhorar, né? Mas o melhor do Arthur é na direita. Só se ele jogar o Dudu para a esquerda, vamos supor, você pode, por exemplo, se ele colocar o Arthur onde ele vai bem, né? Poderia jogar o Dudu para a esquerda, que eu acho difícil, porque se o Dudu jogar na esquerda, você praticamente anula o Vanderlan, né? O Vanderlan gosta de jogar bem ali onde o Dudu ficaria, né? Eu acho que ele achou o setor esquerdo ali com o menino agora, velho. Sim. O menino tá preenchendo bem ali, o atacante tá entrando. Jogando muito. Se for o Andy, o Rony entra, né? E abre espaço pro menino e pro lateral, velho. O Dudu acho que não volta pra esquerda, não. Só que tem um porém. Desse jeito que tá jogando, se colocar o Dudu pro outro lado, na melhor das hipóteses, é melhor, porque hoje o centroavante do Palmeiras dispara na atual situação é o Flaco, porque o Endrick ainda não mostrou nada. Não, mostrou, é o momento, né? Você tá dizendo que o momento... Não, falando de momento, eu não tô falando de... momento. Tô falando de momento, porque o Flaco nos 3 últimos jogos fez 3 gols. E o Endrick só fez aquele gol na Arena Barueri. Não, o Endrick fez o gol na final, só. No Allianz também, pô. E sofreu a falta do primeiro gol também, Oscar. O Endrick tá bem, É que eu acho que o Lopes é mais centroavante mesmo. Se bem que o Lopes saiu muito bem da área, né? Sim, mas ele tá jogando bem, o Flaco. Eu acho que os dois têm que jogar. Se tivesse que sair um hoje... O Endrick. Não, eu acho que talvez ele tire o Dudu, tá? Ele poupou o Dudu. Não, eu tô falando dos dois centroavantes. Eu tô falando dos dois que estão jogando de centroavante. Porque tem que escolher um. Aí fica o Flaco. Esse ponto jogando com 2 centroavantes, talvez o time fique mais exposto também, né? Então, mas aí ele opte por tirar um. Então, olha a minha opinião pro desenho tático. Aí fica o Flaco de centroavante, pela direita o Arthur e o Dudu pela esquerda. E o John no meio. E o John no meio, substituindo o Veiga. Pode ser. Se ele quiser deixar o time mais marcador, ele pode até colocar o Richard Rios, né? Aí fica Richard Rios, o Richard Rios tá jogando até que bem. Mas eu não vejo o Richard muito como esse marcador todo, não, Gabs. Não sei o que vocês repararam nesses jogos aí, mas de marcação acho que ele ainda tem uma deficiênciazinha, assim. Ele chega bastante, para defender, ele fica devendo, eu acho. Então, ele é melhor, não sei se o Will vai concordar, mas ele é melhor atacando do que defendendo o Richard Rios. Com certeza. É que eu digo no sentido, assim, ele tem características mais defensivas do que o John. Ele faria 3 volantes ali, com 2 dos volantes tendo boa chegada, que seria o menino e o Richard. Mas acho que assim, todo mundo vai querer que o John jogue. Pelo jogo de ontem, a gente quer ver ele, quer dar mais sequência para ele. Né? Mas vamos aguardar aí, acho que amanhã vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Se bem que as prévias nunca funcionam com o Palmeiras, né? Sai as prévias, ninguém nunca acerta.
Se tem uma coisa que funciona no Palmeiras é que a escalação nunca vaza, né? Raramente vaza. Sim. Mas, e aí eu só falou o time do Cuiabá, acho que não tem muito segredo, é o time do ano passado, né? E o Deivinho aí que voltando a casa, né? Vamos ver se... Mas lembrando também que o Daverson lá no Cuiabá, eu tenho visto alguns jogos do Cuiabá, ele não foi titular em todos os jogos, não. Ele ficou um pouquinho no banco, lá deu uma confusãozinha, né? Porque os caras também puniram ele por causa que ele ficou falando, xingando o Flamengo. Mas ele voltou. Eu tava vendo o jogo da final agora no... Eu vi a escalação da final do... Eu falei Do Mato Grossense, né? Eu falei Cuiabano outra vez, que é o Mato Grossense, e ele saiu jogando lá. Mas assim, Uma coisa que a gente tem que salientar também é o Walter lá, o filho da puta, né? Todo jogo contra o Palmeiras, o cara cata muito, velho. É mesmo. Lá, aqui, mano, o cara parece que vira o Super Saiyajin, mano. Mano, eu sei que... Tem dificuldades com o Cuiabá, Sim, né? Não é fácil. Eu sei que lá no Campeonato Mato Grossense não tem tantos times de expressão assim, mas eu tava olhando, o Cuiabá é o maior campeão de lá. Sim, sim. Aí, ô Tiesquinha, até falando você falou do Walter, né? falando do Davidson também. A gente até tinha discutido isso, num campeonato que você vai ter os 12 grandes, os pequenos também, pequenos, né? Mas os times do Nordeste, você falou assim, Bahia, o Fortaleza, de início talvez não briguem para cair. Aí tem o América Mineiro. Assim, esse jogo contra o Cuiabá é um jogo que assim não tem nem como não pensar em fazer 3 pontos. Né? É obrigatório fazer 3 pontos. Tudo bem que ano passado a gente não fez contra o Ceará e o Ceará depois caiu, né? No início é difícil da gente prever muita coisa, né? Mas o Cuiabá, por tamanho, é um dos sérios candidatos, né? Não dá para dar um palpite hoje muito diferente de Cuiabá, Goiás, Curitiba, Curitiba. Tipo, vai ser difícil os caras segurar. Cruzeiro Então, também tá uma bosta, né? Mas, velho. Então, hoje eu tenho uma opinião dos times que vão cair para a Série B do ano que vem. O Cuiabá, para mim, vai ficar no meio da tabela, para mim. Ô, Elcio, só antes de você começar, eu ia fazer essa pergunta mesmo para a gente fazer aqui só um joguinho rápido. Sim. Quem que seria aí, falando de agora, né? Vai ter que fazer uma previsão. Depois a gente faz até uma artezinha e joga lá no Instagram, qualquer coisa. Quem que são seus 4 rebaixados e os 4 primeiros? Para mim, os 4 primeiros... Eu vou falar dos 4 primeiros antes de falar dos rebaixados. Para mim, os 4 primeiros é o Palmeiras, campeão brasileiro. O segundo colocado, o Fluminense. O terceiro colocado, o Grêmio. E o quarto, o Atlético Mineiro. Vamos falar os 4 primeiros primeiro, então. Vai. Você, Tiesquinho, quem seriam os 4 primeiros? Eu vou de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Galo. E você, João? Eu vou de Palmeiras, Galo, Fluminense e Flamengo. Eu vou de Palmeiras. Eu acho que o Inter vai estar ali no G4. Eu acho que o Palmeiras, o Fluminense, Flamengo e o Inter. O Inter começou mal também os últimos 2 anos e depois foi se acertando. É praticamente a mesma base. Vai chegar, tá chegando o Arangues também. O Inter está contratando alguns jogadores ali. E no pontos corridos ainda tem se mostrado um bom time, né, cara? Sim, estranhamente, assim, no mata-mata não, mas no pontos sim, ainda mais que o Mano Menezes lá vem fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que isso cai Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Inter. Beleza. Dos rebaixados, eu acho que 3 a gente vai falar os mesmos aqui, né? Eu acho que Cuiabá, Coritiba e Goiás, alguém discorda? Não. Eu não coloco. Goiás e Coritiba eu coloco. Cuiabá, não. Eu não coloco Coritiba, não. Então. Eu ia falar o Coritiba. Eu vou colocar o Santos. Aí não tô falando da ordem, tá? Vou colocar Santos. Eu vou me contradizer. Eu vou colocar Bahia. Falei que o Bahia não ia brigar, mas acho que o Bahia vai cair. Santos, Bahia, Cuiabá e Goiás. Os meus são, esse ano eu coloco Santos, Goiás, Coritiba e Botafogo. Fogão vai cair, Luciano? Vai. O time do Botafogo é ruim. É ruim, né? E você, Will?
Eu vou também de Botafogo. Tô olhando aqui tipo, os times aqui para dar uma clareada, mas eu vou de Botafogo, Goiás, Bahia e Curitiba. E você, Tisquinho? Eu vou de Cruzeiro, Santos, Goiás e Cuiabá. Tirei o Curitiba. O Curitiba vai brigar até o fim ali, mas acho que não vai, não. Aleph Manga tá carregando nas costas. Pô, meteu 3 ontem, podia ter feito até o quarto, mano. E um time que todo ano tá brigando para não cair e fica enchendo o saco, enxuriçando no Brasileirão, é o São Paulo. Eu gostaria que esses caras caíssem. Até falando, puxando o gancho, que você falou do Tricas, a gente até abordou, acho, na última live, falando sobre o Luan, mas até vendo alguns canais do São Paulo, do Barolo, parece que o André Arnett também falou que talvez saia essa semana aqui a resposta lá, o São Paulo está exigindo que o Luan já responda de forma rápida, né? Não quer ficar transformando muito isso em novela. E o Abel acho que foi categórico ontem na coletiva, né? Não me pareceu o querer despistar. Ele usou palavras duras, mas o que vocês acham? Você acha que não vem mesmo o Luan? O Abel descartou de vez? Olha, ou só complementar, assim, ou você acha que essa boa relação do Abel com o Casares impossibilite aí, do Abel não, da Leila com o Casares, talvez a Leila não quer estragar essa boa relação aí com o Tricas? Olha, nesse ponto eu concordo que tá uma boa relação, a gente tá jogando alguns jogos no Morumbi, eles jogaram agora contra o Água Santa no Campeonato Paulista no nosso estádio, e seria uma boa para mim o Luan no Palmeiras. Eu acho ele um excelente jogador e ele marca muito bem e também tem uma boa saída de bola. Eu acho que a qualidade todo mundo concorda que ele é bom jogador. Você acha esse que não vem mesmo? Puta, até antes da coletiva do Abel eu tava até meio que confiante na vinda, velho, porque ele tá enrolando, tá aquela clara enrolação para não renovar e sair de graça, né? Mas ontem ele falou, enquanto eu for técnico, ele não pula o muro, então, velho. Que não foi não tô sabendo, foi o que você falou, não foi pra despistar, não. Ele foi bem, mano, diretão, né? Não pareceu, né, Wilson, pra despistar mesmo, né? Não pareceu, não. Acho que, assim, é fato que essa posição de primeiro volante hoje no Palmeiras, ela falta, é uma posição que a gente tem carente, mas acho que dificilmente vai ser o Luan esse cara aí. Por mais que a gente queira, né, cara, acho que é consenso aqui que ele chegaria para jogar. Vocês acham que pode ser o Léo? Tô falando do Léo porque ele fez gol hoje no Sub-20, né? E era o volante mais marcador da Copinha, né? Acho que era o camisa 5. Tinha o Pedro Lima não era um volantão mesmo. Mas eu acho que, assim, até olhando para a base, o único que tem, assim, com essa característica seria o Léo, né? Uhum. Eu ainda acho que o Fabinho tá um pouco à frente nessa briga aí, cara. Acho que o Fabinho tende a jogar bastante aí nesses campeonatos, principalmente esse jogo de volta da Copa do Brasil, que é um jogo mais tranquilo. Acho que ele joga, acho que o Fabinho ainda vai jogar bastante antes do Abel não desistir, né? Mas tentar uma outra peça, né? Para a gente fechar do mercado, teve a especulação também da saída do Jailson, né? Falaram no Vasco, porque não fazia muito sentido o Vasco e ele não ter se relacionado ontem, né? Porque o Vasco não está na Copa do Brasil, então ele jogando ontem e ir para o Vasco não muda nada. Mas eu acho que não jogou, talvez, justamente para... Se bem o Abel falou ontem, deixou entender que o Jair está passando por problemas pessoais, né? Pelo menos foi o que ele falou, assim, que, tipo, às vezes a gente, quem está do lado de fora não vê tudo o que acontece, problemas pessoais, tudo mais. Não sei, né? Vamos aguardar. É no mínimo estranho, ele não sei... É que fala que ele não foi inscrito para a 4ª fase, mas ontem era a 3ª fase. Ficou meio tudo esquisito, né? As notícias que saíram ali. A gente sabe também que às vezes começa a pipocar notícia para tudo que é lado. Ele também não tem um contrato longo. O contrato dele vai até o final do ano só. Tá meio nebuloso essa história do Jailson, né, Tisquinho? Eu acho que ele sentiu aquela expulsão lá. O Abel quis colocar ele um pouco na geladeira, velho. Tirar ele do foco. Porque, se coloca ele ontem titular num jogo que o Palmeiras saiu perdendo, velho, sei lá, a torcida ia matar o cara, né, velho? Eu acho que também não faz sentido pro Vasco, nem pelas opções que o Vasco tem, né? Trouxe Jair, tudo bem que o André já vai embora, mas tem outro moleque, o Rodrigo, que é volante, velho.
De primeiro volante eles estão só com o Jair, com o Rodrigo, né? O Jair faz mais o segundo, né? O Jair faz o segundo, né? O primeiro é o Alan. Eu vi que ele tem até algumas ofertas do exterior, velho. Eu acho que na condição que pegar dinheiro ele vai conseguir, o contrato é curto, né? Mas é mais a questão de se ele não tiver vendo que não vai ter espaço, tal, não tá muito na vibe ali, pode ser que o Palmeiras dispense. Aí, se o Palmeiras dispensar o Jailson, pode ser que traga um volante. Na mesma questão do Richardilson. Richardilson, nas palavras do Abel, só veio porque o Atuesta machucou, né? Quem sabe o Jailson saindo, aí sim o Palmeiras vai ao mercado. Porque aí se o Jailson sair, aí todo o discurso que não vai trazer mais ninguém vai por água abaixo, porque aquele discurso era baseado no elenco que tinha. Saiu um jogador, tem que repor. Eu acho que sai, então, né? Eu acho que essa história do Jailson aí, como você falou, tá muito nebuloso ainda, né? Toda hora informação diferente, e ele já não tá no clima muito assim com a torcida já tá pegando um pouco no pé. Então, eu acho muito difícil ele continuar, até por questão do contrato. Se fosse um contrato longo, eu acho que o Abel não desistiria fácil dele, assim, mas sim, do jeito que tá, eu acho que meio que acabou para ele. Se assemelha muito a. Obviamente que o Imperiur, o Barbosão lá, o Danilo Barbosa, era empréstimo, mas também eram contratos curtos, assim, né? Tipo, mais 6 meses de Jailson. Não sei se vale a pena muito insistir. O Palmeiras, obviamente, renovou também muito pela questão. Ele tinha mostrado um futebol legal no ano passado, mas a questão da contusão também. Palmeiras. Mas é isso. Do mercado é isso. Tem mais alguma consideração aí, Wilson, para fazer? Mais algum assunto que a gente deixou passar? Então, na minha visão, é isso mesmo. Concordo em tudo que vocês falaram e não tenho nada a acrescentar por enquanto. Então, podemos fechar. Amanhã, sexta-feira, a gente não vai gravar nada, todo mundo tá de folga. E aí, no sábado, a gente joga 4 horas, dá pra gente gravar umas 8 horas, né, para falar sobre o jogo. Aí, até 8 horas o Wilson já chegou em casa. Ou se ele for pro CTN, ele chega 3 da manhã, né? Então, ou se quiser, eu posso gravar lá na sede, porque é um lugar mais iluminado que a minha casa, tal. Menos barulhento, né? Tem que ver se o Zona Sul vai deixar. Mas eu vou ficar... Então, o jogo acaba às 6 horas. E aqui, como é sábado não tem o porquê também ir embora cedo. Não, mas aí tá legal, senhor. A câmera tá legal, a iluminação tá boa. Aí já tá melhor que outras vezes. Mas a gente vai conversando no grupo lá para definir, beleza? Aí qualquer notícia aí, se então, amanhã aparecer... Se vocês toparem também, a gente podia gravar todo mundo junto. Mas precisa montar a estrutura. Mas vamos gravar. Vamos pensar um dia pra gente gravar aí. Um dia vamos gravar. Valeu, rapaziada. Vamos aí, quando tiver, mais pra frente, quando tiver tudo certo, alinhado, fazer uns eventos pra inauguração do canal e etc. Exatamente. Pode ser. Aí você monta a camisa também, que você queria fazer a camisa, né? Sim. Fechamos então, Lucião. Boa noite pra você aí, boa sexta-feira. Pega leve no CTN, que sábado tem jogo. Sim, mas o CTN é só no sábado, se for o caso, né? Então, amanhã... Mano, agora só pra fechar Só pra fechar antes, agora eu sou um cara sério e arrumei uma namorada e ela é palmeirense, só pra fechar. Boa. Quer deixar o nome dela aí? Mandar uma moeda pra ela aí? O nome é segredo. Vamos encerrar aqui. Tá bom. Já deu, né, Lucião? Sim. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Boa noite. E até. Boa noite. Falou.